Hoje o nosso episódio aqui não é sobre André Valadão, Silas Malafaia ou qualquer um desses corruptos da fé aí, não, fica tranquilo. Inclusive hoje não é sobre uma pessoa, é sobre um objeto, na verdade um artefato, um utensílio cósmico, um troço que as pessoas pegam na mão e já mudam o tom de voz, o posicionamento, a forma até de segurar. E na prática mesmo, bilhões de pessoas vivem as suas vidas ditadas por esse objeto. Vou repetir, bilhões de pessoas vivem a sua vida de acordo com o que elas acreditam que esse objeto quer que elas façam. E você que está assistindo esse vídeo, com certeza em algum momento da sua vida ou agora, ainda utiliza muito esse objeto, inclusive como regra de fé e conduta. O nosso personagem de hoje é ela, a Bíblia Sagrada. E antes de continuar esse vídeo, deixa eu falar com você que chegou aqui agora. Você tem duas formas de lidar com esse vídeo aqui e com o conteúdo dele. Primeiro é você chegar nesse vídeo aqui com todas as certezas que você já tem. Certezas que você nem sabe exatamente de onde elas vieram. Informações que você nunca foi averiguar, mas que em algum momento te disseram que era verdade e até hoje você tem elas como verdade absoluta. Nesse caso você me chama de herege, blasfemo, desviado, comenta aí, me xinga e continua vivendo a sua vida exatamente como você viveu até agora. A segunda postura é um pouquinho mais desafiadora, independente do sentimento que você tenha pela minha pessoa, e eu não estou me importando com isso, eu queria muito que você me desse a oportunidade de falar com você e apenas você me ouvir. Eu não estou falando para você acreditar em mim, eu estou dizendo para você ouvir o que eu vou te dizer. Aí você pega essas informações e vai averiguar, como você deveria fazer com todas. E mesmo que você esteja sentindo raiva de mim, por eu ter falado algo que você não gostou, você vai atrás para ver se isso que você não gostou é de fato uma blasfêmia, uma mentira minha, ou é só algo incômodo por aquilo que você acreditava ser verdade. Porque talvez essa raiva não seja bem uma raiva, e sim um incômodo, porque eu sei que eu estou tocando em temas sensíveis da sua fé, do jeito que ela foi organizada até hoje. E quando alguém faz isso com você, o impulso não é analisar o que foi dito, e sim atacar quem disse. Esse já é um comportamento muito conhecido, inclusive que Freud explica. Freud explica que o ser humano tem muita dificuldade em abandonar estruturas que garantem segurança psíquica. Mesmo quando essas estruturas não dão conta mais de lidar com a realidade, esse ser humano ele prefere a ilusão do que a angústia da realidade. Freud também diz que quando essa estrutura é questionada, raramente a reação será racional. Porque nesse caso, admitir um erro não é só um ajuste intelectual, vai ser um abalo emocional. Por isso, tanta gente reage com agressividade e acusação de heresia, quando na verdade você só está falando fatos históricos. Isso não é defesa da fé, é resistência a uma mudança óbvia. Freud diria que isso não é zelo espiritual, é medo de amadurecer. Bom, se você optou pela segunda opção, você continua nesse vídeo e deixa eu começar a te explicar então esse negócio. E a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia, ela não é o ponto de partida da fé cristã, ela é o produto final. Só que essa lógica foi invertida. É só você pensar comigo. Quando a Bíblia foi organizada como a Bíblia que ela é, com esses livros, com essa cronologia, com esse começo, meio e fim, dessa forma aqui, a fé cristã já existia há muito, mas muito tempo. O cristianismo começou com pessoas, com história, com vivência real, com memórias, com luta, com perseguição. E isso foi sendo registrado, memorizado, contado e um dia foi organizado na Bíblia. Primeiro teve a vida, primeiro teve a fé, depois veio a burocracia, entende? A Bíblia é a burocracia da fé cristã. Vamos começar então por um ponto recente, que é a Bíblia que nós temos aqui então na nossa mão em português. E um dos nomes mais importantes para a Bíblia em português é o João Ferreira de Almeida, que conduziu essa tradução para o português em 1645, mas só foi publicada em 1681. E ele foi traduzindo em meio às rotas comerciais dos portugueses e projetos missionários. O Antigo Testamento dele, por exemplo, foi sendo traduzido e publicado durante o século XVIII. Ou seja, até chegar nesse português que a gente tem hoje aqui, dessa primeira tradução, o texto atravessou Império Português, viagens marítimas, disputas religiosas e já inúmeras revisões. E isso a gente só está falando do primeiro passo para trás,
que é a primeira grande tradução do português. A gente ainda está falando apenas de tradução. Dando mais um passo para trás, a gente sai então do português e até mesmo das primeiras línguas europeias ali a qual a Bíblia foi traduzida e vamos falar um pouquinho do latim. Bom, antes do português, o Ocidente respirava basicamente o latim. E aí nós estamos falando da tal Vulgata, que você também já ouviu falar, que foi um trabalho atribuído a Jerônimo já no final do século IV, começo do século V. A gente precisa sempre lembrar que tradução é sempre uma escolha. Quem traduz escolhe o tom, escolhe as palavras, escolhe as doutrinas embutidas. Quem manda na tradução, então, manda no sentido do texto. Isso é tão óbvio. E quem manda no sentido do texto, manda na vida do povo. Agora, dando mais um passo para trás, a gente vai chegar nas cópias. A gente não está falando nem de texto original ainda, até porque vai a primeira grande informação que incomoda muito. Nós não temos absolutamente nada de texto original, nem um pequeno fragmento, nem um pedacinho de papel. Tudo o que nós temos já são as primeiras cópias ou as cópias mais antigas. E um dos maiores exemplos é o Codex Sinaiticus, um códice do século IV, um dos manuscritos mais antigos que nós temos. E esse mais antigo, ele já está cheio de correções e camadas. Então, em resumo, o que nós temos de mais antigo escrito desse texto são textos que datam o século IV, remontando histórias que começam a ser narradas ali do século I para trás. E dando mais um passo agora para trás, finalmente nós chegamos nos livros, né? Porque nós não estamos falando apenas de um texto, a gente está falando de uma biblioteca, né? Daí que vem o nome Bíblia ainda, é uma biblioteca, um acúmulo de livros. E se você entendesse isso aqui que eu vou te falar agora, 50% dos problemas da sua vida e da sua interpretação em relação a esse texto, eles estariam resolvidos. É você entender que a Bíblia é uma coletânea, que a Bíblia ela não tem uma opinião única sobre nada. Qual é a opinião da Bíblia sobre isso? A Bíblia é machista? A Bíblia é homofóbica? Bom, a Bíblia é muita coisa porque são dezenas e dezenas de livros escritos por pessoas diferentes, em contextos diferentes, com intuitos diferentes, e nenhuma dessas pessoas sabiam que estavam escrevendo aquilo que um dia seria chamado de Bíblia, e que todas essas escritas foram compiladas nesse livro. Então a Bíblia é uma coletânea de várias vozes. Essa parte é muito importante. Quem colocou esses livros juntos, quem colocou eles em uma cronologia, quem disse, por exemplo, que o Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento, foi o Império Romano. Entenda essa parte, por favor. Se você for, por exemplo, para os judeus, eles não reconhecem o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o mesmo que o nosso, porque nós, cristãos, abraçamos toda a cosmogonia e toda a cultura judaica antiga, dizendo que ela também seria nossa. Só que a gente pegou esse Antigo Testamento e grudou mais uma parte nele, o Novo Testamento, dizendo então que o Novo Testamento é a continuação do Antigo. O que você precisa entender é que isso já é uma narrativa criada. Inclusive, os criadores do Antigo Testamento, os criadores originais, os autores, os hebreus, eles não reconhecem o Novo Testamento como livro inspirado. Pelo contrário, se a sua tia evangélica, que tem lá bandeira de Israel, camisa de Israel, se ela soubesse o que de fato Israel e a cultura e a religião deles acham sobre o Jesus dela. Se você me diz que o Novo Testamento é profético, e se você concorda que as profecias dos profetas do Velho Testamento são profecias, o Zacarias então deveria dizer que no fim das eras todo mundo vai segurar na mão nas roupas de cristãos. Mas está escrito lá no texto que no fim dos tempos todos os povos vão segurar nas roupas dos judeus, porque vão ver que o Deus dos judeus é o Deus da humanidade. O Deus dos judeus não é Jesus. Então só juntar Antigo com o Novo Testamento e chamar de Bíblia já é uma narrativa muito poderosa que os próprios autores do Antigo Testamento dizem não. Então vamos falar um pouquinho de cada um agora, começando pelo Antigo Testamento, tá? Para você entender minimamente como ele foi construído. E aqui o fato mais importante: em toda a época antiga do Antigo Testamento, quase não existia escrita. Toda a tradição, toda a cultura, toda a religião, todo o saber era passado de forma oral. E quando começou a haver os primeiros registros escritos em pedras,
em peles, era tudo muito caro, tudo se perdia muito rápido. E de fato ninguém sabia ler e escrever porque não era da cultura, era algo que estava se iniciando. Então quando você vai pensar em Antigo Testamento, a gente está falando de um texto que a priori era uma memória coletiva que foi sendo passada por milhares de anos, de pessoas a pessoas, até chegar num certo momento da história que isso foi registrado. Dentro dessa lógica, a gente já tem que interromper aqui algumas informações falsas que circulam no meio teológico por aí. Eu vou explicar para você quais são essas informações e por que as pessoas acreditam tanto em informações absurdas como o Moisés escreveu o Pentateuco. Por que isso é ensinado em todas as igrejas, em todas as escolas bíblicas, em quase todos os seminários ou todos os seminários teológicos por aí, e faculdades de teologia ensinam absurdos como esse. E por que isso pega? E por que as pessoas acreditam nisso? Porque está escrito. Simplesmente porque está escrito. Porque a tradição diz, a partir de uma interpretação ou outra de alguns textos, que foi Moisés que escreveu. E aqui já encerra a discussão. Pois é, está escrito. Se está escrito, está escrito. Só que não é dessa forma que nós averiguamos a veracidade de documentos. Lembra daquele meme "É verdade esse bilhete"? O menininho que escreveu um bilhete absurdo e ele mesmo disse, não, mas é verdade esse bilhete. Um documento que se autoafirma verdadeiro não significa absolutamente nada. Eu posso apresentar em qualquer outro texto que ele também fala que ele é verdadeiro. E eu sei que nesse momento algumas pessoas estão escrevendo que a Bíblia foi inspirada divinamente e ela é para usar. Então, mas a Bíblia falar dela mesmo, sendo que quem escreveu esse texto nem sabia que seria a junção chamada Bíblia, colocar esse texto sobre toda a Bíblia ou sobre ele mesmo é uma das maiores, das mais grandes estupidez que você pode fazer dentro dessa percepção do que é o texto. Tá? Então, se não é assim, se não é acreditar no texto cegamente, como que a gente faz? A gente averigua a partir de datação, a partir da história, da arqueologia, da antropologia e de todas as ciências que nós temos disponíveis para confrontar as informações que o texto apresenta, escritos nele, com as informações reais da estrutura do texto, da época em que ele foi escrito, por quem foi escrito. Por exemplo, o livro do Gênesis, ele não apenas não foi escrito por Moisés, como ele não foi escrito por uma única pessoa. E essas informações que eu estou trazendo aqui não é uma discussão, são questões postas dentro da academia. O livro do Gênesis, ele foi encontrado em 3 partes, pelo menos. Foram 3 fontes completamente diferentes que escreveram partes daquilo que hoje nós chamamos de livro do Gênesis. Conhecida como as fontes javistas, a galera que chamava Deus de Javé, as fontes elohistas, a galera que chamava Deus de Elohim, e as fontes sacerdotais. Só que dentro da religião virou tudo uma coisa só. E quando nós datamos o livro do Gênesis, que seria o livro mais antigo, né, na cronologia, quando nós datamos ele, não é eu que dato, não é o Berloffa fazendo uma análise, não, tá? São biblistas, arqueólogos, antropólogos. E quando eles datam esse texto, por exemplo, do Gênesis, está datado ali aproximadamente em 600, 700 anos antes de Cristo. Mas o Gênesis, ele está contando uma história que, se fosse verdade, estaria acontecendo há 6.000 anos atrás, o início de tudo. E aqui você precisa se deparar com as suas incoerências, incoerências da sua fé. Para você acreditar que a Bíblia é sagrada, inspirada por Deus, que nela não tem erros, você precisa cagar para toda a ciência desenvolvida até hoje. Porque a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 anos, ou que pelo menos a estruturação como nós conhecemos de planeta teria 6.000 anos, ou que no mínimo a raça humana tem 6.000 anos. E aqui não tem para onde correr. Se você acredita que a Bíblia é inerrante, você tem que afirmar que a raça humana tem apenas 6.000 anos. Que o planeta Terra, do jeitinho que nós conhecemos, tem apenas 6.000 anos. Não tem para onde correr. E você que gosta de falar de ciência, pega tudo isso e joga fora. Abraça lá o arqueólogo Rodrigo Silva e dá a mão para
para as ignorâncias que vocês falam. Não tem como passar pano. Ou você admite que a Bíblia não é inerrante, ou você caga para a ciência e vira um terraplanista. É isso que eu tô te falando. Não tem mais para onde correr. Chegamos numa época da vida, gente, que os vídeos estão aí, a internet chegou, a ciência tá descaralhada para todo mundo. Não dá para ficar falando que o planeta Terra tem 6.000 anos. Não dá para ficar contando o planeta Terra por genealogia, de Adão até Jesus. Ah, não. É assim que eles chegam nessa conclusão de 6.000 anos. É a genealogia. Gente, ó, olha aqui para mim agora, por favor, eu tô passando mal. Os crentes, ó, eu tô tremendo. Os crentes, eles têm o nome, ai meu Deus, e a idade de cada homem que existiu na genealogia de Jesus até Adão. Oh, gente, eles têm o nome e a idade de Adão, o nome e a idade do filho do Adão, e de todos até Jesus. Eles acham que eles têm isso documentado. E não só acham que eles têm isso documentado, como é assim que eles contam quantos anos. Ah, não. Voltamos. Tá, então resumindo o Antigo Testamento aqui em 1 minuto para você. Imagina que toda a história aconteceu. E enquanto a história aconteceu, ninguém estava escrevendo ou registrando absolutamente nada. A história apenas aconteceu. Mesmo que fosse verdade, e aqui eu vou colocar 150.000 aspas, mesmo que fosse verdade o dilúvio, mesmo que fosse verdade o êxodo, mesmo que fosse verdade todos esses mitos que estão no Antigo Testamento, mesmo que fosse verdade, enquanto tudo isso aconteceu, ninguém escreveu ou registrou nada. Isso só foi sendo contado de boca em boca, boca em boca, boca em boca. Lá no final da história do Antigo Testamento, quase chegando em Jesus, já na época do último exílio, o povo hebreu sofreu, o exílio babilônico. Dentro desse exílio, ou pós-exílio, é que foi registrado todo o Antigo Testamento. Então, quando está falando de Moisés, de Abraão, de Davi, quem está escrevendo sobre isso são pessoas que estão organizando toda a história e eles estão dentro do Império Babilônico em exílio. Inclusive é ali que a língua dos hebreus foi mudada, foi alterada. Eles falavam o hebraico, né? Hebreu-hebraico, só que por causa dos babilônicos, eles precisavam adaptar a língua para o aramaico. Quando eles escreveram o Antigo Testamento, eles estavam falando aramaico, mas registraram tudo em hebraico. Jesus falava em aramaico, mas a sua cultura e religião antiga registrada estava no hebraico. Olha o tamanho dessa confusão, para você achar que tudo que está escrito ali é literal, aqueles nomes, aquelas datas. Agora, quando a gente está falando de Novo Testamento, a gente já está falando de quase um outro exílio, porque já tem um outro império sobre Israel, que é o Império Romano. César Augusto tinha consolidado o sistema imperial e Tibério o César governava na época ali que Jesus era adulto. E o jeito deles dominarem ali era imposto, dominação, violência e cruz, né? A crucificação, inclusive, era uma forma de tortura dos romanos. E vale lembrar que Jesus não escreveu nada, ele viveu dentro desse império, lutou contra esse império, criou resistência dentro desse império, e muito tempo depois que Jesus já tinha sido executado pelo império, que começaram a escrever as memórias dele. O Novo Testamento nasce dessa tentativa de comunidades organizar essas memórias, essas histórias de Jesus que estavam tentando ser apagadas, anuladas pelo Império Romano. Então entenda que nem os evangelhos, ali o começo do Novo Testamento, era um tipo de reportagem. Ninguém estava ali com os fatos, olhando, olha o que Jesus disse. Marcos, por exemplo, que é o evangelho mais antigo, ele foi escrito ali aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, provavelmente logo depois que Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos. Mateus e Lucas vêm 20 anos depois disso, e João é lá 100, mais ou menos, depois de Cristo. Nenhum funciona como eu estava lá e anotei. Já foram memórias organizadas dezenas de anos depois das experiências que Jesus viveu. Então Marcos é esse evangelho mais antigo, por isso que você encontra Marcos dentro de Mateus e Lucas. Mateus e Lucas utilizam Marcos como fonte primária. Eles copiam, colam e vão pegar mais informações. Por isso que Mateus e Lucas são maiores do que o Evangelho de Marcos. Todo o Evangelho de Marcos, ou grande parte dele, está dentro de Lucas ou de Mateus.
O Evangelho de João você deixa de lado, tá? Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, eles têm uma mesma base. O Evangelho de João é completamente diferente, muito tempo depois, ele tem as suas próprias fontes tiradas sei lá de onde. Só que além do Marcos tem coisa a mais no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E aí que nós temos a tal fonte que não é um livro, tá? Ninguém nunca viu essa fonte que. Mas como tem coisa em Lucas e Mateus que são iguais e que não estão no Evangelho de Marcos, os especialistas chegaram à lógica que existe uma fonte primária antes talvez de Marcos, a tal fonte que. Bom, depois dos evangelhos tem as cartas, né? Que a grande maioria são atribuídas ao apóstolo Paulo. E as cartas do apóstolo Paulo, as originais dele, eu falo disso daqui a pouco, inclusive, elas começam a circular em 50 depois de Cristo. Marcos é em 70, ou seja, alguns escritos de Paulo, ou provavelmente todos, vieram muitos antes dos evangelhos serem escritos. Paulo não leu Marcos, Paulo não leu Mateus, Paulo não leu Lucas, Paulo não leu João. Paulo não sabia de nada daquilo que estava escrito ali. Isso explica muita coisa. E já há um consenso dentro da academia que não são todas as cartas que foram atribuídas ao apóstolo Paulo que são do apóstolo Paulo. E tem uma divisão muito clara. As cartas pastorais, elas não são de autoria do apóstolo Paulo. As cartas não pastorais, as cartas que ele escreveu às comunidades, Corinto, Romanos, essas são originais do apóstolo Paulo. E são os registros mais antigos que nós temos, então, sobre Jesus. As cartas pastorais, Timóteo, Tito e outras, foram atribuídas a Paulo, mas é muito óbvio dentro da academia, analisando a escrita, o tipo de escrita, que não foi o mesmo autor das pastorais que escreveu Romanos e Coríntios, por exemplo. Então, todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos aproximadamente entre 50 e 110 depois de Jesus. Só no começo do século IV, quando o imperador Constantino descriminaliza o cristianismo, você precisa lembrar que Jesus foi executado pelo Império Romano. O mesmo império que hoje é o maior império cristão do mundo, Roma, foi o império que matou Jesus. E de matar a Jesus, ele passou ao império cristão, mas antes disso, ele era um império politeísta. E a religião cristã era crime. Se você fosse cristão, você era executado. Até o século III, mais ou menos. Do século IV para frente, o cristianismo ele é descriminalizado. Você pode ser agora, todo mundo vai te odiar, mas pelo menos você não vai morrer mais por causa disso. Com o passar dos anos, ele foi legalizado. Tá, agora não é mais crime, inclusive a gente aceita na nossa sociedade. Pode ser cristão aí. E um pouquinho mais para frente, ela não apenas é legalizada, como ela é oficializada. A religião única do Império Romano. Um império que até então era politeísta, que tinha um panteão de deuses, que estava ali tentando dominar o mundo todo com o seu poder imperial. Ele muda de religião, ele deixa de ser um império politeísta e vai passar a ser um império monoteísta, tendo o Jesus que ele mesmo matou poucos anos atrás como Deus. E aqui você precisa entender agora o império trabalhando e utilizando toda a sua força para convencer o mundo todo que o Deus dele, o império, estava correto. E aí começa a organização de tudo isso que a gente vem falando até aqui. Em 367, Atanásio de Alexandria escreve lá a tal Carta Festal e lista os 27 livros que deveriam entrar no cânon do Novo Testamento. E ali depois uma série de concílios que foram só reafirmando a veracidade, a autenticidade e sacralidade desses livros. E uma pergunta muito boa de se fazer não é apenas quais livros entraram no cânon, e sim, e os que não entraram? E por que não entraram? E por que esses e não os outros? Será mesmo que o Império Romano, ele estava divinamente inspirado por Deus ou ele estava pensando nos seus ideais? Essa é uma pergunta muito boa de se fazer, independente do sentimento que você tenha por mim. Se você realmente ama a sua fé, ama a Deus, será que o Império Romano, que estava dominando tudo, tinha uma ética espiritual
para de fato serem divinamente inspirados no meio de toda aquela confusão, saindo de um politeísmo, indo para um monoteísmo, querendo colocar Jesus agora como uma figura divina, será mesmo que Deus estava inspirando cada governante daquela região? Ou será que foi treta política e religiosa e disputa de narrativa para fazer aquilo que beneficiaria o império? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Se você for sincero e honesto com você mesmo e com a história, é impossível afirmar que a Bíblia é inerrante e que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Se você fala isso, me perdoe. Você não tem fé. Você é muito ignorante e não quer abrir mão disso. Isso não se chama fé, porque fé eu também tenho, mas eu não sou burro. Gostou do vídeo ou não? Curte, manda pra alguém, se inscreve no canal do Pastor aqui que eu tô começando a postar vídeo e vai vir coisa nova por aí, hein? Escreve nos comentários qual tema, quem ou o que você quer que eu traga aqui. Beijo!